Em 1999, iniciei um projeto que intitulei de Memórias do Futebol Cacerense. E desde então eu tenho coletado memórias de jogadores, desportistas, torcedores da cidade de Cáceres que compunham esse cenário futebolístico aqui da região oeste de Mato Grosso, da fronteira Brasil-Bolívia. E tem muita história interessante. E como início de amostra desse material que eu possuo, eu vou estar mostrando para vocês agora o depoimento de um desportista, de um jogador de futebol aqui de Cáceres, que é o meu amigo José Bento da Luz, que foi apelidado de Brito, motivado pela Copa de 70, porque tinha um zagueiro da seleção que chamava Brito, e ele tinha uma semelhança na forma de jogar desse zagueiro da seleção de 70. Então vamos conhecer um pouquinho da história de José Bento da Luz. Meu nome é José Bento da Luz, nasci no dia 18 de setembro do ano de 1952, na cidade de Alto Paraguai, e sou filho de Melquiades Bento Luz e Benedita Mesquita Luz. Eu nasci numa cidade de Garimpo, famosa de Garimpo. Meu pai era garimpeiro e depois lavrador. Infelizmente ele veio a falecer no ano de 1964. Com o falecimento do meu pai, nós, juntamente com minha mãe, mais 4 irmãos, tivemos que abandonar aquela cidade e fomos para Cuiabá, onde nós tínhamos mais parentes, tinha tias, minha avó, que morava na capital do estado. Então, eu passei, até me considero cuiabano, que eu tenho uma parte da minha vida em Cuiabá. Cheguei em 65 em Cuiabá, onde fixamos residência, e a partir dali comecei a minha vida como estudante. Estudei no Colégio Estadual de Mato Grosso, hoje é o Liceu Cuiabano. Estudei no Colégio dos Padres, Escola São Gonçalo, e o último colégio meu na capital foi a Escola Técnica Federal do Mato Grosso. Eu estudei até o ano de 1969 e posteriormente vim para a cidade de Cáceres. De esportista, atleta, eu comecei na cidade de Cuiabá, praticando futebol de campo, de salão, no colégio. E, posteriormente, joguei por várias equipes de Cuiabá, juvenis, Inclusive, passei até pela equipe juvenil do misto. Joguei no aspirante do misto de Cuiabá e por equipes de colégio, seleção de colégio onde eu estudei, no Liceu Cuiabá, no São Gonçalo, e na escola técnica eu cheguei até a defender a seleção da Escola Técnica Federal do Mato Grosso no ano de 1969, no futebol de campo. Jogos em Cuiabá, dos colégios, eu fiz muita amizade, inclusive tenho uma amizade muito grande com o Canhento, estudávamos junto em Cuiabá, com o Hélio Pinheiro e com o Jorginho Curuçac, que hoje retornou a Cuiabá. Então eu fiz muita amizade com essas três pessoas e que sempre me convidavam para me vir para Cáceres.
E por motivo do falecimento do meu pai também, minha mãe encontrou um senhor que eles vieram a morar junto. O nome desse senhor, ele retornou para o Rio de Janeiro, chamava-se Belfort de Carvalho, que tinha um apelido de Carioca. E o Carioca, ele tinha duas profissões. Um era lapidário, de pedra preciosa, e ele tinha a profissão também de cabeleireiro. Então ele veio para Cáceres, e como a situação em Cuiabá estava muito difícil, ele veio para Cáceres e montou um salão de barbearia na cidade de Cáceres. E no mês de julho de 1969, no intervalo de férias do ano letivo, o Jorginho Kurosaki, Caento e Hélio Pinheiro vieram para Cáceres, férias de metade de ano. E me convidaram para que eu viesse conhecer Cáceres. E eu vim com eles, passar um mês de férias. Chegando em Cáceres, eu gostei muito da cidade, fiz bastante amizade. E já cheguei aqui, como eu sempre falei que gostei de futebol, já brincando futebol aqui em Cáceres. Conclusão, me convenceram a transferir o meu estudo para Cáceres. E nesse período nós fizemos a transferência, aí já veio eu, Caento, o Jorginho e o Hélio Pinheiro. Fizemos as transferências, o Caento foi para o CEON e eu, Jorge Kurosaki e o Hélio Pinheiro, fomos para o Instituto Santa Maria, que é um colégio que até hoje nós temos na cidade de Cáceres. As pessoas perguntam por que Brito, se seu nome não tem nada a ver com isso. Eu, quando fui para o Colégio dos Padres, o Frei Mateus, na ocasião era o diretor do colégio, escreveu no quadro moral a lista das classes. E eu, em vez de escrever meu nome Bento, escreveu José Brito da Luz. Inclusive eu fiquei perdido porque eu olhava no mural e não via meu nome. E aconteceu com ele que meu nome não era Brito. E por consequência disso, estava aproximado da Copa do Mundo e tinha o Brito da seleção brasileira que jogava zagueiro central e eu também jogo nessa posição, passou-se a me chamar de Brito. Eu conhecia alguns grandes dirigentes do futebol daquela época, como o senhor Alberto Zata, o Aristide Romero, até o apelido Aristide Paraguaio, e Edson de Oliveira, e eu comecei praticando futebol nessa equipe do colégio e pegou o apelido de Brito que ficou até hoje, mais no colégio. E na cidade tinha várias equipes amadoras e nós, através do Aristide, a ideia dele fazer um time lá no Colégio dos Padres, que tinha muitas esportistas, a gente brincava futebol no colégio. E surgiu a ideia de fazer um time chamado Unidos, porque o pessoal era bem unido. E o Aristide resolveu fazer esse time Unidos Futebol Clube. Jogava o Aristide, eu, Sussu, Braga, Nick, filho do Capitão Araújo, o Guilherme, João de Deus, Zanato, Jorginho Japonês, Hélio Pinheiro, Jaques, Zanata. E esse time surgiu, ficamos com essa equipe por 2 anos, tivemos uma excelente participação no campeonato. Eu me lembro que nós batemos um recorde na época de ficar invicto por 17 partidas sem perder para time da região. Naquele tempo, o colégio do CEON também tinha um time muito forte, Caento fazia parte da equipe. A equipe do Riachuelo, da rua do Furabucho, comandada pelo desportista Valdomiro, também fazia parte
desses times, o time do Canarinho, do DNR, lá do Junco tinha o São Vicente, o antigo São Vicente de Renato. Então eram os times que naquela região tinha grande força no futebol. Bem, aí no ano de 1970, eu mais essa rapaziada do Unidos, saímos e fomos para compor a equipe do misto. A equipe do misto, o mistinho, que era comandado pelo Haroldo, de Antônio de Joana. A equipe do misto era formada só por garotada nova e a gente tinha até um lema que a gente jogava o ano inteiro e na final do campeonato perdia de 1-0 para o Cacerense, para o Maitá, para o Oriente, e nunca chegamos a um título. Mas era uma equipe de bastante disputa, até com esse mesmo nome que eu falei com o nosso goleiro na época, era o Adão, era o Aristide, o Nick, o Mané Borá, Guilherme Adriano, João de Deus, Onofre Bafurito, Devar, Luizinho. Então nós tínhamos muitos nomes, que eu me esqueço no momento alguns, mas que o misto foi uma equipe muito jovem e a gente pontuava no campeonato, mas nunca chegamos a um campeonato. Bem, como eu estava dizendo, esse campeonato era difícil porque o misto tinha uma equipe muito jovem. A gente batalhava, treinava muito, a gente reunia no treinamento da equipe lá no bairro da Cavalhada. Hoje, onde tem o Coreto, a Praça Cavalhada, ali era um local de treinamento dessa equipe. Também a gente brincava no final da tarde, reunia para treinamento no campo, não é bem dizer um campo, era um largo numa praça, Major João Carlos, onde hoje tem aquele chafariz, em frente ao Hospital São Luís, Rio Hotel e o mercado de Seu Ayrton Montec. Inclusive uma coisa bem importante, que ali não era nem um campo de futebol, como eu disse. A gente colocava as traves no período da tarde e era um local que os tropeiros que vinham da região da Morraria vinham conduzindo os seus produtos da lavoura, fumo, trazia abóbora, farinha, para vender na cidade. Então, ali tem aquelas árvores que hoje existem ainda, era um local onde os bois ficavam, os bois de canga ficavam descansando. E a gente pedia para os tropeiros ali que era a hora de treinamento, 5 horas da tarde, e a gente retirava os bois e a gente fazia uma limpeza ali nas bostas dos bois. E começava a pelada que ia até no escurecer. Então ali era a nossa preparação para os jogos, que a gente não tinha acesso, por ser uma equipe de nova, não tinha acesso ao estádio que nós tínhamos na cidade, que na ocasião era o Alfredo Doce. Hoje o Alfredo Doce não existe mais, temos um supermercado maior da região de Cássia e de Cássia. O estádio de Alfredo Doce, ele fica paralelo à Rua da Tapage com a Rua Marechal Deodoro. Nos fundos desse campo, desse estádio, era o posto Avenida, do capitão Heraldo, um grande esportista de casa também, Heraldo de Carvalho. Ao lado desse estádio fica a capelinha, a igrejinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E ali nesse estádio a gente apenas fazia os jogos do campeonato no final de semana. Ali todos os deportistas da cidade reuniam e acontecia as partidas de futebol. Aí em 71
15 de maio de 71, eu me incorporei nas fileiras do Exército Brasileiro, no 2º Batalhão de Fronteira, na Companhia de Comando de Serviço, e na ocasião o comandante do batalhão era o coronel Antônio Fernando Nogueira Martins. Chegando no batalhão, o batalhão tinha, dentro do quartel tinha muito pessoal militar que praticava futebol e fazia o futebol na época. Eu tenho que tratar bem claro aqui, o Orival foi um dos precursores do futebol, uniu o futebol militar com o futebol civil. O Tenente Pinheiro foi meu primeiro treinador, e a gente, sendo soldado, ele fez uma seleção e trouxe a gente para o time do BS. O time do BS era um time praticamente militar, todos militares. Nós fomos ao BS. O BS tinha uma grande equipe. Vou citar o nome de alguns jogadores: Cabo Odorico Ayala, Cabo Aquino, grande zagueiro, Sargento Jair, Cabo Saci, Nestor Ribeiro, Canhento, Sargento Sebastiãozinho, Sargento Ciro, Tenente Souza. E eu tive a satisfação de fazer parte dessa equipe por 2 anos, no ano de 71 e no ano de 72. Que aí eu passei o ano meu de recruta no Exército, e em maio de 72 eu dei baixa normal e voltei para a vida civil. Fui trabalhar no Banco Financial de Mato Grosso, mas mesmo assim eu continuei jogando na equipe do batalhão, que naquela época nós tínhamos o nome do BS. Em 73 surgiu na cidade várias equipes. O Cáceres estava no auge do futebol, e como a gente, sempre falei que a gente tinha muita amizade, onde ia um jogador, o resto a gente discutia: nós vamos para essa, vamos para aquela equipe. E nós conversando com o Canhento, com o Galeno, com o Mico, resolvemos dar uma debandada para o time do Comercial Triângulo, que naquela ocasião era comandada pelo